O México e a Fórmula 1 estão conectados desde muito tempo. Se lá atrás, em 1963, Pedro Rodrigues de la Vega fazia estreia na Fórmula 1 e vencendo 2 corridas e se tornando inspiração para futuros pilotos mexicanos. E um deles foi exatamente Checo Pérez, que na última corrida de Mônaco venceu e fez história, e homenageando seu herói de infância em seu capacete inclusive. Então hoje decidimos fazer o mesmo, o auge de Sérgio Pérez. Sérgio Pérez ou Checo Pérez para os mais íntimos. Fã ou não dele, nós temos que admitir que atualmente o mexicano tem sido o melhor segundo piloto no grid e vem apresentando resultados surpreendentes. Inclusive tem uma pontinha naquele título de Max em 2021. Não, ministro da defesa? Tá, mas e a origem de Checo? Como ele chegou à Fórmula 1? Ele pagou para entrar? Seria Pérez um candidato a título? As respostas agora. As origens do ministro da defesa. Nascido no ano de 1990 em Guadalajara, no México, Pérez já foi para as pistas pela primeira vez com 6 anos. Pilotando karts, a criança já era apaixonada por velocidade. Tanto é que em 2004, com apenas 14 anos, Checo já disputou seu primeiro campeonato. Obviamente com o apoio de nada mais, nada menos que do bilionário Carlos Slim, que é dono da gigante das comunicações mexicana a Telmex. Sérgio naquele ano disputou a Skip Barber National Championship pela escuderia Telmex e ficou na modesta 11ª colocação, tendo como melhor resultado um 3º lugar na última corrida da temporada. Logo no ano seguinte, o mexicano deixou a categoria americana de automobilismo e foi se arriscar na Europa no campeonato alemão de Fórmula BMW, correndo pela 4Speed Media. Novamente o mexicano não apresentou bons resultados, ficando apenas na 14ª posição do campeonato e tendo um 2º lugar como o melhor resultado naquele ano. Porém, em 2006 ele se manteve na categoria, transferindo-se para a ADAC Berlin-Brandenburg. Começou a apresentar bons resultados, terminando o campeonato em 6º e com 2 pódios, mas sem nenhuma vitória. Já em 2007, mesmo o mexicano não apresentando ser muito talentoso e até que subestimado, ele foi empurrado para F3, mas para a 2ª divisão da categoria, onde conseguiu se sagrar campeão naquele ano pela equipe T-Sports, conseguindo também alavancar sua subida para a primeira classe da categoria em 2008. Sem dúvida nenhuma, Checo foi para a categoria com alta expectativa e com a expectativa de ser campeão, e no começo tudo parecia ser encaminhado para isso, tendo o mexicano 3 vitórias nas primeiras 6 corridas. Entretanto, com o passar da temporada, Pérez foi decaindo e terminou aquele ano com a modesta 4ª colocação. Mas mesmo assim, o mexicano conseguiu sua vaga na GP2, a Fórmula 2 atualmente, lá no ano de 2009. GP2 e o pagante em ascensão. Em 2009, Checo ingressou na Ardent, porém era um piloto ainda subestimado. Convenhamos que com toda a razão, não tinha apresentado resultados convincentes nas categorias menores. E no início da GP2, parecia que ele continuaria a repetir seus fracassos do passado, não conquistando um mísero ponto nas primeiras 6 corridas do calendário. Porém, a sorte foi virando a favor de Pérez, que conseguiu pontuar 2 vezes em Silverstone e uma pole em Nürburgring. Mais à frente, Checo conseguiu 2 pódios em Valência, um 2º lugar e um 3º lugar, além de um 4º lugar numa sprint em Spa-Francorchamps. Porém, apesar dessa melhora no meio para o final da temporada, Pérez ficou somente com 22 pontos, amargando um longínquo 12º lugar na classificação geral ao final do campeonato. Já em 2010, o mexicano trocou de equipe e foi para a Dax. Certamente você espera que não seja uma temporada brilhante, né? Por incrível que pareça, Pérez finalmente conseguiu apresentar resultados naquela temporada, conseguindo vencer em Mônaco, conquistando também a volta mais rápida. Além de ganhar no Principado, Checo venceu em Istambul e em Valência, ou seja, estava brigando diretamente pelo título, mas tinha também outro latino na parada, nada mais, nada menos que o peculiar Pastor Maldonado, que literalmente passou o trator naquela temporada e se sagrou campeão com muita tranquilidade, enquanto Checo ficou na 2ª posição. Claramente o mexicano se posicionou para a tão sonhada Fórmula 1 e foi o que realmente aconteceu. Mas antes de contarmos o início do nosso ministro na Fórmula 1, temos que falar sobre seu suporte financeiro. Pelo fato de ter sido sempre ajudado pela Telmex e protegido por Carlos Slim, digamos que Pérez sempre foi beneficiado e tinha um bom aporte financeiro por trás de sua pilotagem, que era muito duvidosa, pelo menos na época. Inclusive, uma entrada de Pérez na Fórmula 1 traria também um patrocínio importante e uma boa grana para a equipe que o mexicano corresse. Por esses e outros motivos, Checo foi durante muito tempo um piloto pagante dentro da categoria. Devido a todo esse aporte financeiro, a Sauber logo caiu em cima do mexicano e o trouxe para a equipe em 2011. Sauber e seu início na Fórmula 1. O início de Checo na Fórmula 1 sendo piloto da Sauber foi bastante surpreendente.
visto que logo na primeira corrida na Austrália ele conseguiu se manter na 7ª colocação, fazendo seus primeiros pontos no campeonato. Mas nem tudo são flores, ao final da etapa, as duas Sauber foram desqualificadas por desconformidades dos ailerons na modelo C30. Esses bons resultados não demoraram para vir novamente, visto que Checo conseguiu pontuar pela primeira vez na 5ª etapa do campeonato na Espanha, ficando na 9ª colocação somando 2 pontos. Mas logo na corrida seguinte, em Mônaco, Pérez sofreu um acidente no túnel na qualificação e por consequência acabou não participando da corrida do domingo. Ao final daquela temporada, o mexicano conseguiu somar apenas 14 pontos, ficando na modesta 16ª colocação, 4 posições atrás de seu companheiro Kamui Kobayashi. Mas mesmo com esse resultado, o Checo foi mantido na equipe para 2012. Na temporada de 2012, Pérez conseguiu evoluir bastante e apresentar resultados satisfatórios para Sauber. Não à toa, logo na segunda corrida da temporada na Malásia, Checo conseguiu a façanha de terminar em segundo, resultado totalmente inesperado para uma equipe de meio para fim de grid. E não só na Malásia que Pérez conseguiu o pódio em 2012, ele conseguiu realizar essa façanha também no Canadá com um 3º lugar e na Itália novamente em um 2º lugar. Ao final daquela temporada, Sérgio Pérez terminou na 10ª colocação com 66 pontos e dessa vez à frente de seu companheiro Kobayashi. Devido a todos esses resultados, o mexicano foi contratado pela McLaren para correr em 2013 no lugar de nada menos que Lewis Hamilton, que se mudava para as flechas de prata. McLaren, do topo à queda. Com bons resultados, uma equipe não tão forte, Pérez tinha grandes chances de ser uma surpresa em 2013 com a McLaren e se firmar como um piloto na categoria. Mas o que aconteceu mesmo foi um grande fracasso, tanto do mexicano como daquela McLaren MP4 28. Pérez nas 10 primeiras corridas do calendário só somou 18 pontos, além de não ter pontuado em 5 eventos, ou seja, Checo estava decepcionando e muito dentro de uma equipe que poderia alavancar sua carreira. Claro que a MP4 28 não ajudava, sendo um carro pouco confiável, tanto é que Button também estava sofrendo com a equipe, mas mesmo assim apresentou resultados melhores. Ao final da temporada, Checo somou somente 49 pontos, ficando na 11ª colocação, com Button 2 posições à frente. A McLaren, por sua vez, terminou o campeonato de construtores na 5ª colocação, somando 122 pontos, menos da metade dos pontos da 4ª colocada Lotus, que terminou com 315, uma verdadeira lástima para a equipe britânica. Mas aí vai uma questão para vocês: Pérez foi mal por conta do carro fraco ou ele não soube aproveitar sua oportunidade? Deixa aí nos comentários. Bom, era claro que o mexicano não iria continuar na McLaren em 2014. Foi aí que surgiu a oportunidade de ele correr na equipe, que lhe daria uma oportunidade de ouro no futuro. Force India Racing Point. Um novo começo. Bom, a ida de Pérez para a Force India em 2014 tem muito a ver com a ajuda de Carlos Slim, que bancou a equipe de Vijay Mallya, mais uma vez acreditando numa segunda chance e no talento de Pérez. Mas a aposta do empresário mexicano não estava com a pressão de antes, e recomeçar em uma equipe de meio de grid poderia fazer bem. No início daquela temporada, Pérez parecia ter encontrado sua boa forma, conquistando um inesperado 3º lugar no Bahrein, quase impossível para a Force India VJM 07. Mas ao longo do ano, Pérez não apresentou melhores resultados, voltando para aquela mesma questão de ser um piloto fraco com aporte financeiro. Mesmo assim, de novo, foi dado um voto de confiança para o mexicano continuar em 2015. Em 2015, Checo parecia estar se consolidando, conseguindo novamente um pódio, dessa vez na Rússia. Além disso, havia muito o que comemorar o mexicano, que ficou à frente de seu companheiro Nico Hülkenberg, pontuando 78 pontos, 20 a mais que seu escudeiro aí de equipe. Pérez também nessa temporada conseguiu melhorar sua pontuação frente às outras, ficando no 9º lugar. Parecia que tudo estava se encaminhando para uma melhora do mexicano nas pistas. Entre 2016 e 2019, Checo teve temporadas regulares com alguns resultados surpreendentes, como 2 pódios em 2016 e 1 em 2018. Sua pontuação também foi marcada com regularidade, somando cerca de 100 pontos em 2016 e 2017, mas caindo de produção entre 2018 e 2019, não passando dos 65 pontos nesses anos. E vale a ressalva que a Force India nos bastidores era uma bagunça financeira cheia de polêmicas e que se tornaria inclusive a Racing Point em 2020. Por essa queda de produção, o mexicano estava bastante ameaçado de perder seu lugar no esporte, mas o futuro lhe reservava uma virada de jogo. Redenção em 2020, um ano todo em uma corrida.
2020 começou com Pérez ameaçado de não estar mais dentro do cockpit em 2021, ou seja, para ele era agora ou nunca. Vale lembrar que ele estava pilotando a tal polêmica do ano, a Mercedes Rosa, a modelo RP20, se lembra? Então digamos que ele estava com um carro relativamente melhor para brigar no meio do grid. No início do campeonato, o mexicano estava realmente cumprindo com o esperado, se mantendo no meio do grid e conseguindo pontuar. Mesmo assim, não estava conseguindo convencer até o meio daquela temporada. Porém, tudo isso mudou após o GP da Itália. Pérez começou a ter um desempenho acima do esperado, conseguindo posições cruciais para sua subida no campeonato mundial. Foi quando na Turquia ele conseguiu o inimaginável, um segundo lugar inesperado em um fim de semana totalmente maluco, onde, pasmem, Lance Stroll foi pole position, e não é zoeira. Sim, 2020 foi um ano surpreendente. Após aquilo, creio que muitos não imaginavam que Pérez conseguiria fazer uma outra façanha semelhante. Foi aí que 2 corridas seguintes, ele fez um milagre. Um destes foi o GP do Sakir, que aconteceu naquele anel externo do circuito do Bahrein. Ao que tudo indicava, aquele GP seria da Mercedes e de George Russell, que estava substituindo o Hamilton. O também se aproveitou de tudo isso foi Checo Pérez, que saiu da primeira volta em último para a primeira colocação na volta 64. Daquela volta até o fim, não perdeu mais a liderança, conquistando sua primeira vitória na Fórmula 1. Está mentindo quem não falar que não se emocionou com a vitória do mexicano. Praticamente 10 anos, com a corda no pescoço, ele mostrou garra, contou com a sorte que talvez lhe faltou durante toda a sua fase de Fórmula 1. Finalmente um vencedor de GP. Bom, ao final de 2020, Sérgio Pérez somou incríveis 125 pontos e ficou na 4ª colocação do Campeonato Mundial, sua melhor posição desde que entrou na categoria. Todo esse desempenho em 2020 lhe rendeu uma vaga na Red Bull em 2021, no lugar da incógnita e bonzinho Alexander Albon. Bom, digamos que Pérez foi de renegado a piloto de ponta em uma única temporada. Checo teve sua redenção e exemplo de resiliência dos últimos anos na Fórmula 1. A nova casa Red Bull, o ministro consolidado. Parece que a temporada de 2021 sorriu para Sérgio Pérez e o mexicano começou a mostrar que tinha sim habilidade para estar de novo em um carro de ponta. No início daquela temporada, Checo foi apresentando resultados convincentes para um segundo piloto, mantendo-se sempre na zona de pontuação e fazendo o possível para auxiliar Max Verstappen na luta pelo título mundial. Todo o esforço foi recompensado no Azerbaijão com sua segunda vitória na Fórmula 1 após o azar do pneu furado de Max e toda aquela lambança de Lewis Hamilton em Baku. Mas a temporada ainda lhe reservava um momento de extrema técnica e habilidade que veio a ser mostrado na histórica e polêmica corrida de Abu Dhabi, a última da temporada. E vale lembrar que seus pódios foram cruciais para a equipe batalhar até a última rodada pelo título de construtores. Checo conseguiu segurar Lewis Hamilton atrás dele por incríveis 5 voltas, e um segundo round do embate na Turquia entre os dois, com o inglês lhe pressionando a todo momento, mas não conseguindo ultrapassar. Pérez com certeza deu aulas e mostrou que aprendeu com Alonso de como segurar Lewis. Todo esse esforço do mexicano ali, roda a roda, deu uma mãozinha para Max Verstappen ali naquela corrida. Bom, depois de todos esses lances durante o ano, não tínhamos como não nomear Pérez de ministro da defesa, uma muralha mexicana. Todo o esforço foi recompensado no final da temporada, ficando Pérez novamente na 4ª colocação, mas com 190 pontos, além de ver seu companheiro de equipe ser coroado campeão do mundo. 2021 foi sem dúvida a virada de jogo que Pérez precisava. Mas e Checo no auge? Bom, estamos testemunhando agora o auge da carreira de Pérez, sendo um piloto respeitado e temido por muitos, além de seguro na pilotagem e agressivo quando necessário. A vitória em Mônaco somente consolidou todo o trabalho e evolução que ele teve ao longo desses mais de 10 anos de Fórmula 1 e a oportunidade de pilotar pela Red Bull. Deixou também evidente que o mexicano, se não houver decisões internas, é candidato a título. Usando sua técnica apurada em manejar pneus, defesa de posições e a experiência de anos. Arrisco a dizer, inclusive, que depois de Mark Webber, Pérez é o melhor segundo piloto que a Red Bull contratou, sempre obtendo resultados cruciais para a equipe austríaca e de vez em quando batalhando com Max pelas posições. E esse vínculo irá perdurar por muito mais tempo, visto que Checo renovou com a equipe até 2024. Será que ele vai evoluir mais e poderá chegar ao tão sonhado título mundial, ou ele vai novamente decepcionar? Só o tempo irá nos dizer. Porém, recentemente o chefão da equipe, o Christian Horner, soltou que as oportunidades são iguais para os seus dois pilotos. Não dá para acreditar cegamente, mas torço para que Max tenha competição acirrada com Pérez e que os dois enfrentem as Ferraris e as flechas de prata de forma igual. Bom, o mexicano até agora coleciona esses números aqui. Bom, uma coisa é certa, se o começo do mexicano foi marcado por falta de consistência e oportunidades perdidas, hoje os frutos de Carlos Slim, que aportou o piloto e bancou até o fim, mesmo com a mídia e até nós fãs pegando no pé por ser piloto com grande aporte financeiro, o que temos que levar em consideração
questão é que todo investimento dado a ele está dando frutos nesse momento e que nem sempre um pagante é um piloto ruim. Retirar os estereótipos são necessários para haver justiça no esporte e Sérgio Pérez, apesar de demorar, conseguiu isso. E além disso, nem todo mundo estreia na Fórmula 1 de forma avassaladora como um tal de Sebastian Vettel, por exemplo, que de Red Bull conhece muito. E por que citei Vettel? Bom, por causa desse vídeo aqui que está começando em 5 segundos. Te vejo lá.